Olá, Antônio. Tudo bem por aí? Olha só, estava pesquisando algumas coisas por aqui. E hoje eu fiquei pensando sobre a questão das estâncias missioneiras. Elas eram mesmo administradas por indígenas? Sim e não, Matilde. Digo isso a partir da ordem do padre provincial Ramo Bautista de Zeia, baixada para os povoados missioneiros em 1719. Diz no memorial que depois de conhecidos os graves inconvenientes causados pelos conchavados, os contratados, que trabalhavam no manejo das estâncias dos povoados, ordenava-se que dali em diante nenhum padre contratasse espanhóis e mestiços para aquele serviço, devendo eles serem despedidos em um mês. Ora, isso mostra que naquele momento existiam diversos não indígenas contratados para trabalhar nas estâncias missioneiras. A medida não resolveu o problema da administração, entretanto, de modo que em 1735, ou 16 anos depois, aventou-se a possibilidade de colocar administradores espanhóis ou mestiços nos rodeios de vacas mansas, principalmente nas estâncias de Japeju e São Miguel, inclusive trazendo o mulato Marcos do povoado de Mártires para ajudar na tarefa, pois ali haveria certo descuido, como indicado no livro de consultas do padre provincial. Esse problema continuou tanto que o memorial do padre provincial Manuel Quirini para o padre cura de São Nicolau de 1749 ordenava, abre aspas, se os índios não quiserem ter por capataz da estância do Piratini algum espanhol, me parece que seria melhor acabar com o rodeio de vacas mansas do Piratini e levá-las para a estância grande, porque nesta estância do povoado nunca se conseguirá multiplicação alguma, cuidando dela somente índios. Fecha aspas. Essas informações mostram que houve momentos em que os indígenas estancieiros tiveram de se submeter à administração de outras pessoas. Inclusive, as estâncias comuns de São Miguel e de Apiju tiveram a administração direta de jesuítas, os quais residiam nelas. Claro, então a gente podia conversar um pouco sobre o manejo do gado missioneiro, iniciando pela maneira como, assim, no tempo das vacarias, os indígenas recolhiam o gado alçado e o traziam para os povoados. Podemos conversar sobre isso? Matilde, o padre Cardiel deixou registrado que naqueles momentos saíam dos povoados grandes expedições para reunir e transportar o gado das vacarias, isto é, vaquear. Ele registrou que 50 ou 60 indígenas partiam, cada um com 5 cavalos. Eles colocavam num lugar alto um pequeno rebanho de vacas e bois mansos para atrair os selvagens, e a certa distância, 30 ou 40 homens os cercavam para protegê-los. Os demais saíam para trazer os animais mais próximos que corriam descontroladamente, mas que, ao avistarem os de sua espécie e com os vaquianos abrindo passagem, misturavam-se com eles. Eles retornavam para buscar outros animais e repetiam o processo até não restar mais gado nas proximidades. Todos os cavaleiros então se reuniam e, com um ou dois à frente como guias, conduziam o rebanho capturado para áreas com mais animais, tomando cuidado para não se aproximarem demais, pois, se pressionados, ele poderia romper o cerco e dispersar-se. E à noite cercavam o gado e acendiam fogueiras ao redor, mantendo-o calmo, para que não escapasse pelo meio dos cavaleiros. Desse modo, 50 pessoas em 2 ou 3 meses conseguiam reunir e levar para o seu povoado de 5 até 20 mil animais. E ao chegarem aos postos do povoado, o gado era dividido em grupos de alguns milhares, chamados rodeios ou vacadas, separados por rios, pântanos ou valas.
E para terminar de domesticá-lo, ele era reunido no início diariamente e depois apenas 2 vezes por semana, mantendo-o reunido por 3 horas. Mas e para o uso dos animais nos serviços diários? Como acontecia a doma assim, de bois, cavalos, muares? Podia explicar melhor para a gente? Matilde, o padre Antônio Sebe registrou que os touros se amansavam mais rapidamente que os novilhos castrados. Por isso, ele aconselhava para que fossem castrados apenas quando já estivessem bem domados, cortando-se antes as pontas dos chifres. Cardiel dirá que esses touros de 4 ou 5 anos eram laçados e amarrados em jejum em um esteio ou árvore por 2 ou 3 dias. Debilitados com isso, aos animais eram amarradas pesadas madeiras para que as arrastassem, de modo que, cansados e fracos, se amansariam e ficariam prontos para o uso. Já para amansar um cavalo ou muar, bastava derrubá-lo ao solo com 1 ou 2 laços, colocando nele sela e estribos. Ainda deitado ao solo, ele recebia sobre si o domador calçado com esporas. Depois soltava-se o animal que corcoviava, corria e jogava-se ao solo com o ginete, dizia o padre, cravado sobre ele. Se se jogasse ao solo, o domador abria as pernas para não ser machucado e depois, com esporaços, chicote ou vara, o fazia levantar, recebendo sobre si novamente o indígena, de modo que estaria manso em 3 ou 4 dias. Depois de amansados, os animais deveriam receber cuidados especiais para que se conservassem produtivos. Antônio, mas vamos encerrar o episódio de hoje falando então sobre os cuidados com o aumento do número de cavalos, mulas e ovelhas, assim que eles tinham nos povoados. Matilde, o padre Sebe orientava que, para que isso acontecesse, todos os dias ao meio-dia deviam ser colocados no curral grande os garanhões e as éguas, as burras com seus burros e as mulas com o que ele chamava de seus maridos. E quando nascessem os filhotes, eles deviam ser colocados em um curral pequeno e separado, para remover os vermes do seu umbigo e períneo, causados pelas moscas no tempo de calor, a fim de que não morressem. O remédio para evitar esses vermes era colocar sobre o umbigo dos animais uma erva amarga bem macerada ou esterco de vaca, da própria mãe ou do filhote, esfregando com um pouco de força. Ele dizia que o cuidado para remover os vermes de todos esses filhotes era importantíssimo meio para multiplicá-los. E para multiplicar as ovelhas, para 1000 delas deveriam ser soltos no dia 15 de maio, dia de Santo Isidro, 300 carneiros por 2 semanas e depois outros 300 por mais 2 semanas. Durante o parto, 4 crianças deviam ser designadas para vigiar os filhotes dos corvos, que comiam os olhos dos cordeiros recém-nascidos enquanto estavam deitados no chão. Quando os cordeiros começassem a desenvolver chifres, deviam ser separados das mães para evitar decobri-las. Outro cuidado que mantinham era de não deixar as ovelhas pastar enquanto houvesse orvalho no campo, pois as teias de aranha comuns no orvalho seriam prejudiciais a elas. No inverno, elas deviam ser abrigadas em um galpão, coberto com palha e fechado contra o vento sul. Espero que tenham gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Aguidjevete. Obrigado. Sabe, é incrível, Antônio. O assunto do episódio de hoje, para mim, é uma grande novidade. Ai, que bom que tem pessoas como você e a sua equipe que faz essa pesquisa para nós, né?
Ai, muito bom mesmo.